In medio stat virtus é uma expressão latina que basicamente elogia o equilíbrio. A virtude está no meio, mas neste caso não estamos falando de virtude, estamos falando de verdade. E por verdade entendemos algo relacionado ao real. Então, modificando esse ditado, poderíamos dizer in medio stat veritas. A verdade está no meio. No caso em questão, hoje realmente existem posições opostas que dificilmente encontram um ponto de equilíbrio. E então, no final, deixarei para vocês o julgamento sobre o que será exposto, sobre as diferentes posições, sobre as diferentes opiniões, sobre fatos divergentes e nunca convergentes. Hoje, falamos da única prelazia pessoal dentro da Igreja Católica Romana. Hoje falamos de uma instituição que foi chamada de Maçonaria Branca ou a Seita Branca do Papa. Hoje falamos da Opus Dei. Stat virtus é uma expressão latina que basicamente elogia o equilíbrio. A virtude está no meio, mas neste caso não falamos de virtude, falamos de verdade. E por verdade entendemos algo relacionado ao real. Como muitos e muitas de vocês já devem saber, especialmente quem nos acompanha há mais tempo. Para as pesquisas historiográficas que fundamentam o trabalho do nosso canal, nós do Dentro da História confiamos nelas. Frequentemente, usamos fontes inacessíveis por servidores italianos. Não se pode falar da Opus Dei sem começar a falar sobre seu idealizador, seu fundador? José Maria Escrivá de Balaguer, padre espanhol, sacerdote, que em 1928 funda essa nova congregação. José Maria Escrivá de Balaguer tinha apenas 26 anos na época. Mas o seu caminho já está bem traçado, o seu caminho já está bem claro. A Espanha do início do século XX ainda é um país muito atrasado. É um país dilacerado por lutas sociais. É um país que saiu da Guerra Hispano-Americana de 1898-1902 profundamente desiludido. É um país em que a monarquia, pelo menos nos primeiros anos do século XX, ainda detém um forte poder, mas tem dificuldade em afirmar esse poder. E é um poder que se apoia idealmente em dois pilares. Um é a grande nobreza latifundiária, o outro é justamente a Igreja Católica, que também detém grandes riquezas. Depois, há a massa, o povo, principalmente o povo camponês. A Espanha é um país fortemente agrário. Desses transtornos, desses problemas sociais, e não só, surgirá depois a revolução que levará à expulsão do rei Afonso e à criação da República Espanhola. Já falamos disso na minissérie sobre a Guerra Civil Espanhola, que convido a reverem no canal. Vamos seguir falando da sociedade espanhola. Início. Como dissemos, a sociedade retrógrada é uma sociedade ainda presa a um passado feudal. É uma sociedade em que o clero católico ainda tem uma influência forte, fortíssima sobre a população. É nesse clima que cresce José Maria Escrivá de Balaguer. Ele cresce em uma família fortemente católica em Huesca, na Espanha, e nessa família. Dessa família, ele obtém a aprovação para entrar no seminário e, posteriormente, para receber a ordenação sacerdotal, que acontece em 20 de dezembro de 1924. Aos 22 anos, o jovem Escrivá de Balaguer estuda teologia e se estabelece em Saragoça, um dos principais centros da espiritualidade católica na Espanha. Mas é em Madrid que Escrivá de Balaguer dá os primeiros passos concretos em direção ao que será a construção do Opus Dei. Na capital espanhola, o fundador do Opus vai estudar Direito na Universidade Central. Ele faz isso porque sente a necessidade de crescer em seu próprio caminho e de não ser apenas um simples vigário do interior, mas também para ter a possibilidade de melhorar sua posição na hierarquia e fazer carreira dentro da instituição, principalmente na formação dos jovens. Em Madrid, segundo biografias, Escrivá de Balaguer teve a iluminação durante um rito de oração, criando em 2 de outubro de 1928 o Opus Dei. Anos depois, explode a Revolução, acaba a monarquia, inicia a República e começam os problemas para Escrivá de Balaguer. Problemas, porque não só a República Espanhola se propõe como um modelo de Estado laico. Portanto, desvinculado dos velhos resquícios feudais e monárquicos que mantinham fortes laços com o catolicismo e principalmente com as instituições religiosas.
Problemas porque os movimentos sindicais, os movimentos camponeses, pedem a desapropriação das terras pertencentes ao clero, atacam os mosteiros, tomam uma revanche que esperavam há séculos, séculos e séculos de opressão, que são retribuídos com uma temporada de violência. É preciso dizer uma coisa sobre Escrivá, assim como sua família, assim como boa parte do clero católico da época. Sua crença política é firmemente conservadora. Talvez até algo mais, talvez até algo nacionalista. Claro, outros colaboradores dele depois dirão que não é absolutamente verdade que Escrivá de Balaguer rejeitava o franquismo, o nazismo. Mas então, como se dizia no começo, onde está a verdade? Talvez esteja no meio. Porque de um lado há as acusações de ter apoiado os franquistas no momento do pronunciamento. Em julho de 1936, de ter abençoado, junto com outros sacerdotes, as tropas do caudilho. Francisco Franco de ter escapado várias vezes da captura pela Guarda Republicana, até mesmo se disfarçando de mulher. E por outro lado, há as palavras dos sucessores de Escrivá na liderança do Opus, começando por Álvaro del Portillo, que classificam tudo como mentiras, difamações. Dizem que Escrivá teria condenado Hitler, que teria condenado o fascismo. Mas onde está a verdade? A verdade, se olharmos para a história, é dupla. Vejamos o Opus Dei, que se afirma lentamente na Espanha. Claro, os dias, os meses, os anos da Guerra Civil são muito difíceis para todos. E não é nada surpreendente que, nesse período, a obra, como é chamada informalmente, cresça muito, muito pouco. O crescimento, por outro lado, se manifesta a partir da metade dos anos 40. É o período em que o regime franquista, por meio de sua polícia política, redige relatórios sobre a obra, fortemente críticos. Alguns membros são presos, mas depois de um tempo são soltos. Por que a polícia franquista age assim? Simplesmente porque é uma ditadura, e uma ditadura é assim. Tudo o que não está sob o controle direto do ditador e de seus subordinados de confiança é suspeito e pode ser arriscado. Mas também é preciso dizer que, em poucos anos, nada menos que 8 membros do Opus Dei passarão a fazer parte dos gabinetes do governo de Franco e de seus colaboradores. Alguns desses técnicos estarão entre os responsáveis pelo chamado milagre econômico espanhol dos anos 60. Período próspero impulsionado pelo comércio exterior e pela indústria. Então volto àquela pergunta: onde está a verdade? O Opus era antifranquista ou apoiou o franquismo? Ou a verdade está no meio? Inicialmente, o Opus era visto com desconfiança pelo regime. Mas depois, este percebeu afinidade com seus objetivos. Aproveitou-se disso e, por sua vez, a obra explorou o regime franquista. Talvez essa seja a opinião mais correta entre os dois polos extremos. Como se dizia, talvez devamos buscar a verdade. Mas voltando a Escrivá. Escrivá, que sai da Espanha, sofre, dizem que de epilepsia, certamente sofre de mal-estares, vai para a Itália e depois volta para a Espanha. No período italiano, Escrivá apresenta a obra ao pontífice, então Pio XII, que, ao observar a estrutura do Opus Dei, fica fascinado e autoriza oficialmente sua expansão. Chega até a nomear o próprio Escrivá como prelado doméstico honorário do Papa, conferindo-lhe assim o título de Monsenhor. Esse título não deve ser subestimado, porque graças ao título de Monsenhor, Escrivá pode se movimentar com muito mais liberdade e ser mais facilmente aceito, tanto pelas autoridades religiosas quanto pelas civis. O Opus. Chegamos à sua estrutura. O que é o Opus? Basicamente, é uma congregação. Mas é uma congregação que tem pouquíssimos membros consagrados, ou seja, religiosos, e muitos leigos. Cerca de 30% desses leigos são celibatários, o restante é casado. Quase todos mantêm em segredo sua filiação. Por um longo período, nem mesmo os vários membros do Opus se conheciam entre si. Depois, pouco a pouco, também em função de leis específicas que proibiam associações secretas, principalmente na Itália, a doutrina interna teve que evoluir. Hoje, um membro do Opus pode tranquilamente se revelar ao público, mas não pode revelar o nome de outros membros que ele conhece. É uma questão de privacidade, de confidencialidade. Mas por trás dessa confidencialidade, escondem-se questões que ainda hoje levantam dúvidas sérias. Vamos começar por essas dúvidas, então.
Por que o Opus Dei, ao longo deste quase século de existência, passou por tantas controvérsias, viu tantas delas, e foi acusado de mais de um problema? Um deles diz respeito à oposição histórica aos jesuítas, como se fossem dois polos opostos da Igreja Católica. Pensem, o Papa moderno Francisco é um jesuíta. O primeiro jesuíta a ser nomeado vigário de Cristo, sucessor de Pedro, e a usar o anel do pescador. E, no entanto, por muito tempo, os membros da Companhia de Jesus, que surgiu após a Contra-Reforma, e os da Opus Dei se olharam com desconfiança mútua, como se um invadisse o campo do outro. Não tanto em questões de mera teologia, mas sim nas formas de abordagem, tanto da vida eclesiástica quanto principalmente da vida pública. Depois, a outra questão que faz pensar: como ocorre o recrutamento para a Opus Dei? Claro, não existem escritórios de recrutamento público. Não vemos os numerários da Opus Dei pelas ruas, como os mormons que andam em dupla, sempre vestidos iguais, tentando espalhar a palavra do mormonismo. Não, nesse caso o recrutamento da Opus Dei acontece de forma sutil. Alguém chegou a dizer até que é de forma sectária. E aqui volta o confronto com os jesuítas. Foi justamente o jesuíta padre James Martin que escreveu que a Opus Dei dá grande ênfase ao recrutamento. Segundo Martin, o próprio escrivá teria dito aos seus: vocês devem se matar pelo proselitismo. Tudo isso realmente lança uma aura de mistério sobre a Opus, sobre a cooptação de seus membros e sobre o que alguns críticos chamam de lavagem cerebral. Quase como uma verdadeira seita, como tantas outras. Os apologistas, por outro lado, respondem que isso é tudo calúnia, que absolutamente não acontece nenhuma lavagem cerebral, que a adesão é espontânea. E o fato de que alguns membros do Opus decidam doar seu próprio patrimônio à obra seria fruto do seu próprio caminho espiritual. Depois, havia essa política, porque o Opus Dei, principalmente nos anos 70, apoiou na América do Sul as piores ditaduras. A ditadura chilena, a ditadura argentina, a ditadura brasileira, aquela no Paraguai. Em toda parte havia homens do Opus, não tanto dentro das fileiras dos militares, mas sim nas administrações civis, ou então dentro do clero, que em silêncio, ou às vezes com gestos marcantes, apoiava as ditaduras. Desse ponto de vista, pode-se lembrar justamente que Escrivá veio de uma sociedade obscurantista e conservadora, que ele mesmo havia se confrontado com as forças republicanas na Espanha. E, enfim, sua doutrina e sua pregação eram fortemente marcadas pelo anticomunismo. Mas quando se para na doutrina, onde se para na doutrina? E em que ponto tudo isso se torna positivismo? Se torna prática secular? Essa é a pergunta que muitos fazem. Até onde o Opus Dei, com suas políticas, com suas ideias, pode avançar sem entrar em conflito com a vida cotidiana, especialmente com a política dos estados? Ou pior, com críticas justificadas a ditaduras repressivas? Esse é um fato que é frequentemente debatido, mas que não encontra uma definição absoluta. Porque se existem as críticas, do outro lado, há a resposta às críticas que é exclusivamente apologética. Fala-se de um escrivá absolutamente contrário às ditaduras. Segundo colaboradores, ele teria se pronunciado assim, mas não há vestígios disso. Depois, há o aspecto da prelazia pessoal. Em 1982, o Papa João Paulo II Carol Boitiva concede ao Opus Dei o direito de se tornar uma prelazia pessoal, a única atualmente existente dentro da Igreja Católica Romana. Dentro da prelazia pessoal, o pessoal, desculpem o trocadilho. O eclesiástico não responde ao pontífice, responde ao prelado que guia a congregação. É, portanto, um corpo dentro da Igreja Católica, mas com sua própria hierarquia independente. E por que isso acontece em 1982, 1882? Então, aqui precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos voltar ao final dos anos 60, quando outro pontífice, Paulo VI, recusou o primeiro pedido do Opus Dei para se tornar uma prelazia pessoal. Segundo alguns historiadores e alguns jornalistas, nunca houve uma boa relação entre Escrivá e Montini, Paulo VI. Nunca houve simpatia entre os dois.
Montini, sim, tinha sido secretário de Pio XII, mas quis levar adiante a sua própria abordagem. Muito mais aberto, muito mais secular, muito menos tradicionalista, lançado por João 23. Escrivá se posicionava de modo bem diferente, mais decidido, tradicionalista e conservador. Segundo alguns jornalistas, ao final do conclave que elegeu o Papa Paulo VI, o próprio Escrivá teria exclamado: "Que seja amaldiçoado quem votou no conclave em Montini." É uma afirmação que foi reiterada em algumas publicações, mas desmentida por outras. E voltamos sempre à mesma questão. Onde está a verdade? A verdade, neste caso, diz respeito à recusa de Paulo VI em nomear o Opus Dei como prelazia pessoal, e à aceitação por parte de João Paulo II, em 1982, 7 anos após Escrivá e 4 após Paulo VI morrerem. 82! Pensem nisso por um momento. Um ano antes, em 1981, João Paulo II sofre o famoso atentado na Praça São Pedro por Ali Rashka. É algo extremamente turbulento, chocante. Um homem armado que, no coração da cristandade, atenta contra a vida do vigário de Cristo. Não vamos nos deter, neste caso, na evolução do acontecimento, na relação que depois ligará Wojtyła ao seu agressor, nas visitas à prisão. Vamos focar em Wojtyła, que está ferido e muito desiludido. Naquele período, a segurança e a logística do Papa ficam sob responsabilidade de Paul Casimir Marcinkus, seu colaborador próximo, já conhecido por nós. Sim, ele, o presidente do Instituto para as Obras de Religião, o Instituto para as Obras de Religião. Além de ser banqueiro, ele também organiza as viagens do Papa e coordena sua segurança. Ele é um faz-tudo. Mas o fato de alguém ter tentado contra a vida de Wojtyła abala os ambientes do Vaticano. E isso abala tanto o interior que provoca um verdadeiro terremoto. Também no nível de alianças e rivalidades, não é segredo que nos primeiros anos do pontificado de Wojtyła houve várias mudanças. Marcinkus e o cardeal Casaroli, secretário de Estado, não se gostam mutuamente. Casaroli e os bispos do Opus também não se gostam. O Opus aproveita essa abertura, explorando também o atentado ao Papa, para promover uma imagem de maior segurança em benefício do próprio Vaticano. E é justamente dentro dessa imagem de segurança que ocorre outro choque, o do colapso do Banco Ambrosiano. É aí que o Opus intervém novamente para envolver o pontífice com um manto de tranquilidade, enquanto lá fora há uma tempestade. Segundo os biógrafos de Wojtyła, foi justamente graças àquele manto de tranquilidade que o pontífice retomou completamente suas funções e decidiu, ao final, recompensar o Opus com a tão desejada predileção pessoal, algo que tornou a obra poderosíssima dentro da Igreja Católica. É algo que não tem precedentes e que até hoje não tem iguais. O que sabemos hoje sobre o Opus? Conhecemos os números. São cerca de 100 mil membros em vários níveis, espalhados por todo o mundo. Eles estão concentrados principalmente na Europa e na América do Norte. São homens, mas também mulheres. Estamos falando dos leigos. Eles levam uma vida completamente normal, até certo ponto. Mas depois dedicam seu compromisso, seus recursos psicofísicos e, às vezes, até seus bens, seus patrimônios. A filosofia do Opus, uma filosofia que prevê a submissão absoluta à prelazia, mas também às ideias, e que às vezes exige até sacrifícios. Causou, por exemplo, polêmica a notícia de que os membros do Lotus utilizariam alguns instrumentos de autoflagelação de origem medieval. Um deles, muito temido, é o silício, aquele tipo de pequena corrente metálica com ganchos, com pontas voltadas para dentro, para ser usada no braço ou na perna, e que penetra na carne provocando uma dor profunda. Por muito tempo, dizia-se que o uso do silício era apenas um boato, que era uma bobagem ou até mesmo uma difamação. Alguns membros do Opus admitiram tê-lo usado uma ou mais vezes, ou até continuamente. Outros, por sua vez, afirmaram ter se flagelado com a chamada disciplina, um chicote de corda. São humilhações corporais que nos remetem à Idade Média, quando se acreditava expiar pecados infligindo feridas em si mesmo. E aqui surge outra pergunta.
Até onde pode chegar a fé religiosa? E onde começa, então, a manipulação? Ou pior ainda, aquela tentativa de subjugar as mentes, a ponto de torná-las tão dóceis que inflijam dor aos próprios corpos? Claro, esses membros do Opus que confessaram usar esses instrumentos de mortificação da carne disseram que sempre o fizeram de maneira consciente, autônoma e voluntária. Faz parte de sua crença, faz parte de suas liberdades pessoais. Mas em tudo isso eu tenho uma dúvida que espero que vocês me permitam. Porque se a mortificação pode fazer parte da doutrina católica, no sentido de querer se diminuir e não se exaltar, claro que a mortificação corporal, no sentido de punição corporal, é algo bem mais difícil de justificar. E chegamos ao final deste vídeo, que é extremamente complexo, dedicado ao Opus Dei. Chegamos ao final com as nossas perguntas. Escrivá de Balaguer foi beatificado 25 anos após sua morte. Foi uma beatificação relâmpago, segundo muitos observadores. Muito rápida. E também aqui é preciso perguntar o porquê. O Opus cresceu mais e mais. Atualmente, ela tem cerca de 100 mil membros, ainda permanece parcialmente envolta em mistério, pelo que faz de fato, não tanto no nível prático, mas no nível teórico, político e de recrutamento. É uma associação que levanta perguntas e que oferece respostas basicamente autorreferenciais. Ela se baseia no livro Caminho, de Escrivá, quase um manual sem cele, ou dos jovens escoteiros, se quiserem, do próprio Opus. Ainda restam perguntas, que resumimos aqui. Escrivá era realmente um beato, um santo, alguém que realizou milagres, ou era apenas um sacerdote reacionário, como é acusado de ter sido? A obra nasceu para oferecer uma leitura diferente do mundo, para criar uma consciência entre os leigos ou para influenciar a sociedade. A participação do Opus nas piores ditaduras de extrema-direita, do franquismo para baixo, foi uma coincidência? Aconteceu em segredo? Ou houve uma cumplicidade efetiva devido a uma estratégia bem definida? As posições atuais do Opus sobre as mulheres, sobre os homossexuais, sobre a reprodução assistida, sobre o direito ao fim da vida, são conciliáveis com a nossa sociedade, com suas evoluções ou não. E por fim, o Opus Dei como prelazia pessoal. É algo útil para a Igreja Católica ou é uma igreja dentro da igreja, como afirmaram alguns críticos? Eu não dou respostas para essas perguntas. Eu simplesmente as repeti. Deixo o julgamento para vocês. Deixo que formem uma opinião com base no que foi apresentado. Vocês também podem deixar opiniões nos comentários deste vídeo. Eu continuo com várias dúvidas, e a dúvida me leva a mais questionamentos. Só espero que este vídeo também tenha despertado em vocês a vontade de pesquisar, de entender, de conhecer. Não podemos duvidar de tudo, nem da ciência ou do que é reconhecido como ciência. Não se pode duvidar do que é documental, mas se pode duvidar de tudo aquilo que apresenta facetas opostas. Não comunhões, mas distorções. Não convergências, mas divergências. Esse é o caso do Opus Dei. Pegue uma balança, 2 pratos diferentes. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto em que os 2 pratos ficam perfeitamente na mesma direção. No momento, não temos isso. Desejo que encontrem esse equilíbrio. Deixo essa tarefa para vocês. Minha missão, neste caso, termina aqui, mas espero ter prestado um bom serviço a vocês mesmo assim. Obrigado.